Continuando o vídeo passado sobre exemplos de pares mínimos na língua portuguesa. Língua portuguesa, no caso, português brasileiro. Em se tratando de fonética e fonologia, né? Bom, estou construindo uma playlist nesse canal sobre esses dois temas, sobre fonética e sobre fonologia. Ambos níveis da linguística. E aí, são os dois primeiros níveis, né? Fonético e fonológico. A diferença entre ambos é que na fonética você transcreve os sons da fala por meio de símbolos específicos da fonética, alfabeto fonético internacional inclusive, e procura-se identificar o fone, que é nada mais do que o som que a gente emite de modo como que isso é produzido aqui no nosso trato vocal, né? Nós emitimos esses sons. Esse som por si só ele não tem significado, né? Ele é só um som. Já o fonema não, o fonema, ou então a fonética e a fonologia, no caso a fonologia, aí você identifica o fonema da língua, que é, o que é o fonema? É a menor unidade da língua, só que com significado, né? Então ele já tem com significado numa cadeia sonora, inclusive, ou seja, numa espécie de, entre aspas, contexto. Exemplo, inclusive, com estes fonemas do vídeo de hoje. Então veja que um fone ele pode se transformar num fonema, né? Desde que existam condições para isso. Bom, no vídeo passado eu tratei sobre os fonemas PB. Eu estou aqui dizendo esse som entre muitas aspas porque o fonema não é esse, né? PB. Veja que tem vogal aqui. Na verdade, o som você consegue distinguir, nesse caso, o fonema, a partir de exemplos de pares mínimos. PB. Então, vamos pensar nas palavras pato e bato. Pá. Isso aqui seria o fonema. E bato. Parece a mesma coisa, mas não é. Então, o P e o B, entre aspas, são fonemas da língua porque eles eles fazem a distinção de significados na língua e são produzidos de forma diferente, inclusive. Nesse caso aqui fica evidente, a palavra é a mesma, ó, pato e bato, exceto pelo seu fonema P e o seu fonema B. E essas palavras têm um significado diferente, concorda? Elas têm significados diferentes. Bom, então é isso, né? Contraste ou ausência de contraste fonêmico para observar no par mínimo, então, se aquilo é um fonema ou não. Então, no vídeo passado eu tratei sobre o P e o B, o T e o D, o K e o G, o Ti e o tiritia e o dia, o F e o V, o X e o J, são também fonemas. E hoje, então, quero tratar sobre os próximos, deixa eu ver quantos aqui, nós temos 5, 6. Então, o primeiro deles é o T e o S, né, entre aspas aqui. Qual é um exemplo desses dois? Tapa e sapa. Tapa e sapa. As palavras são iguais, exceto por esta primeira letra, entre aspas. Isso mostra que elas são o quê? Fonemas da língua, porque esse fonema distingue palavras, traz significados diferentes. Então, tapa, sapa. Veja, isso aqui é o fonema. Sapa. Próximo exemplo. D e Z. Exemplos disso, roda e rosa. A palavra é exatamente a mesma, né? Roda e rosa, exceto pelo fonema do meio da palavra ali. Roda, de dado, e rosa, z, z. Outro exemplo, a diferença entre sh e ch. Esses são os fonemas. Então, chia, chia e tia. Tia, a estrutura da palavra é a mesma. Próximo par mínimo é entre j e di. É difícil se não trago um exemplo, né? Então, gia, gia, gia. E dia, dia. A palavra é a mesma, exceto pelo seu fonema. Então, portanto, são fonemas da língua. Penúltimo do vídeo de hoje, o som de s e sh. Então, exemplos, assa, assa. Outro exemplo de outro fonema, acha, sh e s. São fonemas da língua. Último do vídeo de hoje, o z e o j. Exemplos disso, asa, z. E o fonema seguinte, que contrasta com esse, aja, aja, j. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, entendendo um pouco mais sobre fonemas da língua portuguesa. Próximo vídeo trarei pelo menos mais 5 para conseguir
entender um pouco mais sobre isso, né? Saber que na língua as coisas não são por acaso. Existe tudo um fundamento por trás disso que ocorre no dia a dia. Estou construindo essa playlist sobre fonética e fonologia. Estou usando esse incrível livro aqui da Thaís Cristófaro e Silva. Deixo super indicado se você quer entender então um pouco sobre esses assuntos. Esses assuntos eles fazem parte da Faculdade de Letras, né? Eu sou um acadêmico de letras e é uma disciplina lá do primeiro ano, inclusive. Valeu!